A linha Zenfone sofreu mudanças drásticas ao longo desses anos e a evolução da ASUS em solo brasileiro é notável, levando a marca da coruja para o bolso de milhares de pessoas em menos de 5 aninhos de história. Com uma campanha de marketing intensa e bem polêmica, o Zenfone 5 nasceu para ser o primeiro smartphone da ASUS realmente competitivo no mundo todo, com câmeras consistentes e que desafiam outros intermediários de empresas muito mais sólidas no mercado de smartphones. Será que o Zenfone 5 tem qualidade suficiente para fazer jus a toda a polêmica do começo do ano, ou ele é só mais um exagero do clubinho da coruja? Vem comigo nesse review que eu te conto tudo, mas tudo mesmo, sobre o ASUS Zenfone 5. A primeira impressão que eu tive quando segurei o Zenfone 5 nas mãos é de que a ASUS investiu muito capricho e carinho nessa bela peça de vidro laminado que, olhando contra a luz, mostra logo de cara uma das marcas registradas da ASUS, os círculos concêntricos. O smartphone é muito leve, pesando apenas 155 gramas, com 7,7 mm de espessura e mesmo sendo fininho, não passa aquela sensação de fragilidade de alguns smartphones por aí. O frame de metal na cor azul escura é arredondado e muito agradável nas mãos, e abriga os botões de volume e power, que na minha opinião poderiam ser um pouquinho mais altos e clicáveis, além das conexões USB Type-C e entrada para fones de ouvido, além do speaker inferior, que possui toda a linha de graves do aparelho, sendo um belíssimo indício de som estéreo vindo por aí. O smartphone é radiante, exibindo uma coloração meio azul e meio preta dependendo da luz que incide sobre ele no momento, mas é um imã de marcas de dedo, então usem a capinha que a ASUS gentilmente manda de presente na caixa. Na parte traseira, temos o sensor de impressões digitais, que é arredondado, preciso ao desbloquear a tela, mas que notei um pouco impreciso no momento de cadastrar as impressões digitais, errando algumas vezes ao ler as laterais dos dedos e dizendo ao usuário que o sensor se encontra sujo. O módulo de câmeras duplas está ali presente e alinhado na vertical, no melhor estilo semáforo iPhone X, mas que deixa a traseira mais clean e alinhada na minha opinião. Para complementar, temos o flash Dual Tone e o sensor de cores proprietário da ASUS, que auxilia as câmeras a sempre acertar o balanço de branco e saturação das imagens, o que é extremamente bem-vindo. E na parte de cima da tela temos o Notch, que eu pessoalmente odiei quando vi pela primeira vez, mas depois que recebeu updates e ganhou alguns truquezinhos de software, me fez tolerá-lo e até arriscar dizer que eu gosto do jeito diferentão dele. Mas que parece o iPhone X, isso parece. O Zenfone 5 foi o primeiro smartphone Android a aparecer por aí com o Notch, e isso gerou muita polêmica sobre a delicada escolha da ASUS de nadar na correnteza do hype. Mas a qualidade do display ficou até em segundo plano, e a gente não pode deixar de dizer que temos um dos melhores displays Super IPS Plus que eu já usei em todos esses anos em um intermediário. Com 6,2 polegadas na resolução de 1080 por 2246 ou Full HD+, 402 ppi de densidade em proporção 19:9 e com o Notch na parte de cima, as cores são muito bonitas, saturadas e vibrantes, com contrastes na medida e bons níveis de brilho, exibindo imagens com excelente acuidade de cores e temperatura ligeiramente mais fria do que o normal, o que me agrada bastante, mas que você pode alterar nas configurações da Zen UI caso você seja o cara chato das cores quentes e amareladas dos AMOLEDs. Os ângulos de visão são excelentes e a nitidez é muito boa, mas é um display que não está no nível de qualidade da LG, por exemplo, que fabrica os melhores IPS Plus em smartphones atualmente. Os tons pretos são surpreendentemente profundos para uma tela LCD, que não tem a capacidade de apagar seus pixels, e o contraste faz muito bem o seu papel aqui, sem estragar a qualidade final dos jogos, fotos, vídeos ou do seu seriado hipster da Netflix que ninguém assiste. E falando em assistir vídeos, diferentemente do iPhone X, que tem proporção 18:9 e corta uma partezinha do vídeo em modo full screen, o Zenfone 5 é mais comprido, com 19:9 de proporção e exibe vídeos em widescreen sem a necessidade de mostrar o Notch, sendo uma solução inteligente e muito bem pensada da ASUS aqui. No geral, o display possui bordas laterais e superiores praticamente mínimas, conferindo ao aparelho um aspecto ultra fino e com excelente aproveitamento de tela, tendo praticamente o mesmo tamanho do seu antecessor, o Zenfone 4, mas possuindo uma tela bem maior e de mais qualidade.
Um fato curioso que alguns criadores de conteúdo relataram tanto no Brasil quanto no exterior é que algumas unidades do Zenfone 5 estavam vindo com um certo vazamento de luz na parte inferior da tela, como se tivesse um gap, um buraco de ar ali entre o display e o corpo do aparelho, deixando vazar um pouco de luz na hora que o display estava aceso. Pessoalmente, na minha unidade do TechNerd, nada disso aconteceu, mas se você vê rolando por aí, me avisa aqui nos comentários, ok? O áudio do Zenfone 5 merece destaque especial, já que temos um dos melhores áudios em speakers de smartphones que vemos atualmente no mercado, com falantes duplos em cima e embaixo do dispositivo, liberando uma quantidade alta e grave de frequências sonoras e usando a parte de baixo como um pequeno subwoofer, produzindo batidas mais graves e marcantes que a maioria dos speakers de smartphones consagrados, como o Galaxy S9 ou o iPhone X, e talvez ficando atrás somente do sistema Boombox da LG, no LG G7 e no V35. O áudio reproduzido em fones de ouvido usa a tecnologia DTS Headphone X no seu deck de reprodução de áudio, com possibilidade de tocar áudio Hi-Fi nativamente e se adequando a diversos fones de ouvido, com um recurso bem interessante da Zenui que te permite escolher centenas de marcas diferentes de fones e seus respectivos modelos, criando assim uma equalização e imagem estéreo adequadas para o perfil sonoro daquele fone. Nos meus testes pessoais, eu usei 3 fones de ouvidos diferentes, o Marshall Monitor, que é uma referência em monitoração de áudio, o próprio fone da Zenui, o Zenear, e fones de diversas marcas não suportadas como a Bluetooth, Meizu e Edifier, por exemplo, e os resultados nos fones de ouvido, em modo geral, são extremamente satisfatórios, entregando ao usuário um leque vasto de opções, ou deixando ele optar por desligar os efeitos e ouvir o som da maneira mais flat possível, como eu mesmo fiz. O Zenfone 5 faz parte de um tipo novo de smartphones que a gente chama de intermediários ultra premium, que tentam oferecer praticamente toda a experiência de um top de linha sem custar tanto no seu bolso. Ele conta com processador Snapdragon 636, que é um octa-core com 8 núcleos Creo 260, rodando a 1.8 GHz, a placa de vídeo Adreno 509, com 4 GB de RAM DDR4X Dual Channel, 128 GB de armazenamento interno expansíveis via microSD, e a Zenui 5 baseada no Android 8.0 Oreo. O Zenfone 5 possui uma profunda modificação de software que antes era somente uma skin por cima do Android e agora é um sistema operacional completo, e a Zenui 5.0 possui muitas modificações na raiz do Android, entregando muitos recursos que o próprio Android puro não consegue entregar. Mas toda essa evolução rápida e adição de mais e mais recursos tem seu preço no fim das contas: desempenho. Como acontece com a interface da Samsung em tops de linha, a Zenui 5 de vez em quando apresenta alguns leves engasgos em aberturas, animações e transições entre aplicativos abertos ou inativos, e alguns bugs anotados por mim, não tornando a experiência ruim nem nada, mas que precisam ser contados aqui na nossa análise. Alguns congelamentos ao abrir a câmera, widgets que se recusavam a funcionar e um uso meio anormal de memória RAM são algumas das coisas que eu notei de pontos negativos no meu uso da Zenui, que com alguns updates ao longo do caminho, provavelmente resolverão esses pequenos tropeços. A parte boa com certeza se sobressai muito sobre a parte ruim da Zenui, e temos um smartphone que, mesmo não sendo o intermediário premium mais rápido por aí, tem uma interface clean, com ícones bonitos e remodelados, menus minimalistas, transições e pequenas animações e opções de sistema que mostram o capricho dos desenvolvedores da Zenui, e em geral, uma experiência muito boa no dia a dia, com jogos pesados como Breakneck, PUBG, Asphalt Extreme e Mediout 2, rodando sempre em gráficos médios para altos, com excelentes taxas de frames e sendo executado sem engasgos ou telas de loading muito compridas, e a Asus ainda disponibiliza o seu botão mágico de overclock para iniciantes, o AI Boost. O AI Boost usa o módulo da Qualcomm de inteligência artificial para determinar quais aplicativos devem ser encerrados ou congelados em segundo plano e qual a quantidade certa de recursos devem ser realocados para aquela tarefa ali mais exigente, como memória RAM, caches e threads do processador da GPU, que se dedicam de corpo e alma para tunar o 636 até o patamar do Snapdragon 660, e isso nas palavras do Marcel Campos, Head Global de Marketing da Asus e viciado em Instagram nas horas vagas.
Na prática, eu senti até uma boa diferença em ganho de performance usando o AI Boost, notando telas de loading mais rápidas e menos notificações me incomodando enquanto eu jogava o meu PUBG da massa. Mas eu notei claramente o aumento de resultados em benchmark, como o Antutu e Vellamo, por exemplo. E eu não poderia deixar de falar do desbloqueio facial, que é novidade agora na Zenui 5.0 e funciona de forma precisa e honesta no Zenfone 5, nos limites do Face Unlock do próprio Android, que por não usar um sensor infravermelho e dedicado como seu muso inspirador o iPhone X, torna o desbloqueio totalmente inútil em baixa luz, à noite ou no total escuro, exatamente igual a todos os outros Androids com desbloqueio facial, sendo mais um paliativo para o usuário que usará a digital na maior parte do tempo. E esse aqui é o Zenimoji da Asus. Eu não tinha incluído ele no review ainda por motivos óbvios. Eu sei que essa é uma tentativa de fazer uma coisa parecida com os animojis da Apple ou os da Samsung, mas enfim, a Apple está a anos-luz de evolução disso aqui. No evento de lançamento do Zenfone 5, a Asus fez questão de investir muito marketing no lance do AI, no lance de inteligência artificial e do quanto o Zenfone 5 seria mais do que um smartphone, seria sim um intelligent phone, ou um telefone inteligente e não só esperto. O lance é que a Asus está apostando firme no SDK de inteligência neural da Qualcomm, que é um módulo de inteligência artificial que está dentro dos processadores da linha 800 e de alguns da linha 600 como o 636 e o 660, que é um SDK de compilação de dados neurais que faz com que o smartphone aprenda com você ao longo do tempo e vá aplicando correções em tempo real para melhorar a sua experiência com o Zenfone 5. Será que isso rola mesmo ou será que isso é muito mais marketing do que ciência aplicada? A Asus, na minha opinião, tem algumas soluções muito interessantes como o AI Charge, que controla o quanto de energia elétrica é transferida para a sua bateria quando você esquece o smartphone no carregador a noite toda, prolongando o processo de carga até um pouquinho antes de você acordar e dando aquele gás final para que você tenha 100% de bateria carregada para não danificar todo o rolê durante a noite, preservando seus ciclos e evitando a morte precoce da sua fonte de energia. Um outro recurso muito interessante é o Ringtone AI, que usa todos os microfones do aparelho para realizar o Active Listening dos sons ao seu redor para determinar automaticamente o volume do seu toque, diminuindo o volume quase que totalmente se você estiver em casa sozinho, numa reunião importante ou em um local silencioso como uma biblioteca ou sala de aula, por exemplo, e maximiza o volume e suas frequências para o mais alto possível se você estiver num show, karaokê, transporte público ou até naquele protesto contra algum político, geralmente locais com muito ruído externo ou vozes simultâneas, por exemplo. Algo semelhante acontece no tal AI Display, que a Asus diz que é uma forma do display usar os sensores e a câmera frontal para determinar como está a temperatura de cor do seu ambiente e meio que igualar a sua tela para deixá-la mais azulada ou mais amarelada e meio que bater com o ambiente que você tá. Isso já existe há um bom tempo, isso se chama True Tone e foi meio que a Apple que trouxe aí pro mercado, mas a gente entende que alguns recursos sempre são reaproveitados por outras empresas, rebatizados com outro nome e usados como se fossem uma coisa nova, mas isso não é nenhuma novidade. O meu recurso favorito de AI é remanescente do Zenfone 4, o OptiFlex, que estuda ao longo dos dias o uso de bateria, a abertura de apps e necessidades do usuário, e é como um 12 on the go, só que mais avançado, que vai melhorando gradativamente a duração da bateria do dispositivo, além de sempre realocar memória e recursos do processador para os aplicativos que você mais usa, os fazendo abrir muito mais rápido todas as vezes. O recurso não pode ser notado antes dos primeiros 5 dias de uso, e os usuários mais básicos podem achar que o OptiFlex é só um recurso fútil de marketing, mas após uma semana já é notável a diferença entre velocidade, uso de bateria e abertura de aplicativos de dias atrás, melhorando sempre conforme aprende com o usuário e trabalhando em conjunto com o módulo de AI do Snapdragon 636, sendo, pra mim, o grande ponto forte do Zenfone 5 até aqui. A Asus, desde o Zenfone 4, é muito clara na sua campanha de marketing. We love photo. Eu também amo muito foto, Asus, eu adoro foto, mas será que nós teremos um relacionamento amoroso, o Zenfone 5 e eu? Ou será que eu vou ficar só no web namoro, só na tristeza, só na depressão? O Zenfone 5 conta com duas câmeras traseiras. O sensor principal é um sensor Sony MX363 com resolução de 12 megapixels, abertura de f1.8, pixels de 1.4 microns e estabilização ótica de 4 eixos, contando com um sensor extra que mede o balanço de branco e as cores da imagem, localizado ao lado do
flash LED Dual Tone. No geral, o Zenfone 5 é sem dúvidas o melhor Zenfone para fotos até hoje e briga forte pelo posto de melhor câmera de intermediário premium, oferecendo ao usuário 16 modos de AI para ajustar as câmeras automaticamente, enaltecendo cenas do cotidiano como gatos, cachorritos, céus azuis, campos e gramados verdes, pôr do sol, comidinhas, plantas, o oceano, palcos de shows e por aí vai, aplicando correções instantâneas nas imagens. As fotos no automático e em boas condições de luz são excelentes, com níveis de detalhes na medida, contraste equilibrado e saturação levemente alta, em algumas cenas AI, como uma excelente visão de balanço de branco, criando imagens fiéis à temperatura de cena do momento. A nitidez sempre é presente em boas condições de luz e a câmera possui um HDR impressionantemente bom na maioria das situações, mostrando que a Asus fez a lição de casa com o Google Pixel, mostrando que ela também sabe criar cenas com detalhes e texturas que saltam aos olhos. O único probleminha aqui é a superexposição que às vezes ainda acontece, mostrando que a Pixelmaster já venceu vários problemas do passado, mas ainda luta contra a visão asiática de como uma foto deve ser, tornando algumas cenas estouradas, com fundos brancos exageradamente claros, algo que dá para contornar ajustando a exposição com um toque de dedos, mas que deveria ser padrão para nós aqui do Ocidente. Falando em modo retrato, ele é o grande exemplo de como a inteligência artificial melhora os smartphones, e o Zenfone 5 sai da caixa errando bastante os recortes de cabelo, orelha e ombros nas primeiras 10 fotos que você tirar usando o seu modo retrato, fazendo até com que alguns criadores de conteúdo aí passem bastante vergonha com as selfies totalmente zoadas e com legendas dignas de vendedor de loja, e que após muitas tentativas vai se aprimorando bem na sua frente e com 2 semaninhas de uso cria belos takes artísticos, com fundo precisamente recortado e com uma visão que imita as câmeras DSLR, sendo bem mais natural que o recorte artificialzão de smartphones mais baratinhos que usam a APK da Google Câmera, por exemplo, e emulando corretamente o desfoque de profundidade de campos de lente de f22 até f0.95, gerando quase nada de desfoque ou um desfoque colossal, que pode soar artificial demais na maioria dos casos. Em baixa luz, essa câmera precisa muito do HDR ligado para se livrar de ruídos altos de ISO e suavização de detalhes, que se mostram muito presentes em cenas noturnas. O HDR faz milagre aqui, realçando pontos subexpostos e superexpostos da cena e trazendo bastante riqueza de detalhes na medida do possível. A câmera também conta com alguns modos legais como o modo profissional ou chamado de modo Pro, que é absolutamente fantástico e permite o usuário usar a insana quantidade de 25 de ISO, podendo criar fotos em baixa luz de longa exposição com muita qualidade, e também temos o modo super resolução, que tira uma foto enorme de 49 megapixels com muitos detalhes, permitindo que o usuário faça zoom digital sem perder muitos detalhes da imagem. Temos também o modo GIF, panorama, beleza e o Google Lens incluso, que pode ler cenas, placas, rótulos e usando inteligência artificial pode te dar respostas em tempo real sobre aquilo que o Zenfone 5 vê no momento. E eu quero fazer um pequeno adendo aqui sobre a câmera antes da gente continuar. Esse aplicativo de câmera é bastante problemático. Ele é um aplicativo de câmera que comigo fechou bastante enquanto eu tava tirando fotos. Quando eu passava as fotos para ligava o HDR, ele fechava na minha cara. Ele fechou várias vezes na minha cara quando eu tava renderizando as fotos com o modo retrato. Quando você usa o modo retrato, bate a foto, ele demora um ano para renderizar e diz processando. Enfim, é uma câmera que me deu alguns sustos, que me fez perder algumas fotos e que eu acho que a Asus vai consertar isso logo quando o aparelho for lançado. Enfim, fica aqui meu feedback sobre o aplicativo da câmera, que corta bastante o brilho da real qualidade do sensor, que é impressionantemente bom, mas que precisa logo de uma correção via foto para corrigir essas inconsistências e crashes do aplicativo de câmera. A câmera secundária é uma agradável surpresa para mim. Um sensor de 8 megapixels com abertura de f2.0, de ângulo aberto em 120 graus, foco fixo e que pode gravar vídeos em até 1080p a 30 quadros por segundo. De modo geral, ele produz cenas com cores muito semelhantes à do sensor principal, sem amarelar a imagem como acontecia no Zenfone 4, produzindo belas cenas de ângulo aberto no melhor estilo GoPro, com cores fiéis às originais, bom contraste e nitidez,
e saturação ligeiramente elevada, e que também é capaz de criar fotos com modo retrato, usando os dois sensores ao mesmo tempo, alinhados milimetricamente no processo de montagem do aparelho, e que conseguem medir muito bem o fundo e o objeto focado para criar os fundinhos desfocados que todo mundo gosta. Ele também consegue tirar fotos no novo padrão 19:9, criando uma foto ultra-wide, quase que como uma mini foto panorâmica, excelente para capturar muitas pessoas ou longas paisagens como praias e montanhas, por exemplo. Em baixa luz, a câmera wide se sai até ok se você ligar o HDR e tiver mãos muito firmes, ou usar um tripé, e sempre procurar focar no ponto mais claro da cena para que a medição da imagem seja precisa, o obturador não fique super lento e, consequentemente, não estragando a sua imagem. Falando em gravação de vídeos, eles nunca foram o ponto forte de nenhum Zenfone, e a coisa está melhor no Zenfone 5 sim, mas longe de ser o melhor intermediário para vídeos, por exemplo. O sensor principal grava vídeos em até 4K a 30 quadros por segundo, ou vídeos em 1080p a 60 quadros por segundo, que são muito usados aqui no canal, por exemplo, dando maior fluidez às cenas. Os vídeos em boas condições de luz têm um ótimo nível de detalhes, cores bem equilibradas e um contraste bem exageradinho, o que não acontece quando tiramos fotos, por exemplo, o que torna os vídeos gravados pela câmera super estabilizados pelos 4 eixos presentes no sensor principal e até nítidos e com grande quantidade de detalhes, mas com pretos meio esmagados entre os brancos super expostos, o que é um sinal nítido de contraste exagerado que o software usa aqui para deixar a coisa mais bonitinha, só que torna a qualidade dos vídeos bem abaixo do esperado se você usar essa câmera em ambientes com pouca luz ou sem o auxílio de luz natural, por exemplo. Em baixa luz, os vídeos perdem qualidade drasticamente, mas mantém a taxa de frames fixa, o que não gera mais os fantasmas das gerações passadas dos Zenfones, mas que em troca, causa um ruído de ISO bem notável nas filmagens. O sensor secundário filma surpreendentemente bem em 1080p a 30 quadros, mas senti falta de 60 fps no sensor secundário, o que daria ainda mais a sensação de ter uma GoPro acoplada no seu smartphone. Os vídeos têm cores bonitas, contraste e acuidade de cores similares às da câmera principal, e excelente estabilização digital que funciona muito bem mesmo você andando com o celular nas mãos. Você fará bons filmes de dia, mas à noite ele se renderá ao pós-processamento exagerado e à perda de qualidade devido à compressão e suavização de imagem. Você pode usar o modo câmera lenta da ASUS que grava vídeos em 720p em 240 fps ou em Full HD a 120 fps, gerando ótimos resultados para serem usados em redes sociais e que me agradaram pela boa qualidade. E o timelapse se destaca totalmente aqui por permitir o usuário filmar em 4K, produzindo excelentes vídeos após alguns segundinhos de renderização. O áudio é um ponto bom aqui, com microfones de excelente qualidade, som estéreo e ótima captação e percepção espacial, sem metalizar demais ou abafar a voz gravada por eles. Essa aqui é a sample de vídeo para colocar no roteiro, vídeo longo em 1080p a 60 fps mostrando a estabilização. E pra você que é criador de conteúdo, ou faz muito stories, ou tem um canal, ou tem um perfil no Instagram, e quer comprar o Zenfone 5 exclusivamente pra fazer stories no Instagram, ou pra fazer vídeos com a câmera traseira, eu recomendo que você grave sempre em ótimas condições de luz, sempre de dia, ou sempre com auxílio de bastante luz externa. Porque de noite, a ZenUI sempre vai ter esse probleminha, a Pixelmaster sempre vai ter esse probleminha de câmera meio saturada, com muito contraste, e a qualidade diminui bastante de noite, por isso que eu acabo não recomendando muitos smartphones para gravação de vídeo. Finalizando o set de câmeras, o sensor frontal possui 8 megapixels, abertura de f1.8, foco fixo, ângulo mais aberto que o convencional e que pode gravar vídeos em até 1080p a 30 quadros por segundo. A câmera frontal foi o primeiro desgosto com esse aparelho logo de cara, gerando selfies esbranquiçadas, sem nenhuma nitidez e com uma superexposição terrível, deixando a minha cara bem pastelada. Mas ao longo dos dias e aos 45 minutos do segundo tempo, a ASUS lançou um pack de correções para a câmera frontal que mudaram seu comportamento de forma significativa, reduzindo bem a superexposição, trazendo muito mais detalhes para o rosto e melhorando o foco, consequentemente tornando as selfies mais nítidas e usáveis para os nossos padrões brasileiros, coisa que por conta do feedback dos youtubers de tecnologia e veículos de tecnologia também do Brasil, impactou claramente a forma como a ASUS cuidará do seu Zenfone 5 brasileiro e caso
Caso você tenha se aventurado a comprar um Zenfone 5 em lojas chinesas como a Gearbest, Banggood ou qualquer uma dessas lojas chinesas legais por aí, provavelmente, com toda certeza, você não vai receber esse update que muda os parâmetros da câmera, vai ser uma coisa exclusiva para o Zenfone 5 nacional e você vai continuar com o que eu chamo de câmera frontal que faz carinha de boneca. Carinha de boneca. O seu Zenfone 5 nacional tirará boas selfies em condições de luz favorável, ainda com uma leve clareada na imagem, mas que pode ser corrigida tocando no seu rosto e indicando para a câmera aonde você quer focar. Com cores bonitas, precisas e mais quentes que as da câmera traseira, realçando o seu tom de pele, inclusive, com um ângulo mais aberto para caber mais pessoas na sua selfie e com a possibilidade de capturar o que a ASUS chama de Wi-Fis, as selfies panorâmicas ou fotos esticadas em 18:9 mesmo. E o modo retrato da câmera frontal funciona igualzinho ao da traseira, começando muito impreciso e falhando miseravelmente nas primeiras tentativas, mas vai se adaptando, aprendendo e se tornando excelente em 1 ou 2 semanas de uso, provando que o Machine Learning aprende mesmo aqui. A gravação de vídeos em 1080p segue o mesmo padrão, com cores bonitas, boa captura de áudio, estabilização de imagem, mas que na minha opinião tem um ângulo muito fechado, fazendo o usuário esticar bem o braço para se filmar por completo, o que cansa com o tempo e torna o áudio pior pela distância entre o microfone e a sua voz. E você Tecnerd que me acompanhou lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo para você me seguir, @rodicaro, sabe da minha epopeia com o Zenfone 5, que estava fazendo stories absurdamente horrorosos na minha conta do Instagram. Eu fiz tudo possível, eu mandei a minha unidade que estava com defeito lá pra ASUS, a ASUS me mandou uma unidade nova, e aí a coisa melhorou, mas não ficou 100% ainda. E depois de fazer todos os troubleshootings possíveis, honrando as minhas veias de desenvolvedor, eu descobri que a culpa era da minha conta do Instagram. A minha conta do Instagram, a conta @rodicaro, é uma conta comercial, uma conta de empresa por causa do canal, e quando eu pedi pra minha namorada, a famosa produção, logar a conta dela, que é uma conta normal, no meu smartphone, os stories ficaram perfeitamente bem. E aí eu descobri que a incompatibilidade é com a minha conta empresarial. Então se você comprar um Zenfone 5 e tiver um perfil de, sei lá, de loja, um perfil de negócio pessoal, tiver uma conta empresarial e perceber que os stories estão meio bugados, isso pode ser um grande problema, mas não é culpa da ASUS, lembrando bem, é culpa do Instagram. Pelo menos resolveu, agora os meus stories estão excelentes. Falando em bateria, o Zenfone 5 possui 3.300 mAh, o que é um número bem aceitável para um intermediário premium como esse. Nos meus mais de 20 e tantos dias de uso contínuos, minha experiência foi uma escalada crescente e esperançosa do fundo do poço de 3 horinhas de tela até um número bastante satisfatório de 7 horas e meia no momento onde escrevo esta análise, mostrando que os recursos de AI da ASUS, unidos com o 12 on the go da Google e o Machine Learning do produto, melhoraram absurdamente a eficiência energética do aparelho, fazendo ele durar bem nas mãos de um usuário compulsivo de YouTube, esse cara sou eu, Instagram, redes sociais diversas, fotografias e muitos stories e vídeos gravados durante o dia, e com um bom desempenho na minha rede 4G, inclusive, que não gastava muito mais bateria que meu Wi-Fi aqui de casa, ou 5G, e que me levava até o fim do dia, depois de ter ouvido metade do Deezer e do Spotify, com aproximadamente 23% de bateria em média, caindo para mais ou menos de 15 a 16% quando eu usava o 4G muito intensamente durante o dia todo, mostrando que a ASUS manteve um desempenho parecido ali com o Zenfone 4 após algumas semanas de OptiFlex, aprendendo com o usuário e entregando mais bateria que o Moto Z3 Play sem o Snap, mas muito menos bateria que o Redmi Note 5, que tem o mesmo chipset, e bateria bem maior em uma escala rapidinha de comparação. Então, Tecnerd, se você está assistindo esse review assim que eu soltei ele no dia 16, mais ou menos aí umas 7 e pouquinho da noite, eu tô agora, nesse exato momento, no Back to 5, no lançamento oficial desse meninão aqui do Zenfone 5, e a gente vai fazer um joguinho, já que eu não sei o preço oficial dele, a gente vai fazer um jogo, eu e vocês. Se esse smartphone for lançado por aproximadamente 2.199, que é o que eu acho que ele vai ser lançado, meu palpite, eu acho que ele é uma boa opção. Ele tem uma tela muito boa, tem câmeras que pra fotografia estão excelentemente boas, com modo retrato muito preciso, com cores muito bonitas, que fazem fotos muito agradáveis, que tem uma câmera wide angle super versátil, que dá um efeito muito louco nas fotos, uma câmera frontal que precisa de uns tapas ainda, mas que a ASUS já prometeu que vai dar vários e vários ajustes somente para o mercado nacional, para ela ficar muito boa e agradar o gosto do brasileiro. É um smartphone que com correções de software vai ficar lisinho, sem nenhum problema, e vai ser uma baita escolha, é um baita intermediário, com carregamento rápido, com uma bateria muito boa, com uma vida útil de
bateria boa, com recursos de AI muito bons, eu acho que ele vai valer a pena se a Asus consertar os bugs que eu citei aqui. Agora, se esse smartphone custar mais do que R$ 2.200, for para 2.299, 2.399 e começar a subir beirando ali R$ 2.500, eu acho que é bom você esperar. Eu vou achar que não é muito interessante comprar ele agora, e eu com certeza vou indicar opções mais baratas como o Moto Z3 Play, que com o snap de bateria vai acabar saindo mais barato ainda, e você vai ter mais longevidade de bateria, câmeras boas também, e vai ter uma outra opção aí pra usar e não vai gastar tanto dinheiro. Esse cara aqui por R$ 2.500 eu acho que não vale a pena não, mas se vier por 2.200, acho que vai mandar bem, viu? E então é isso, Tech Nerds. Depois desse review longo, épico, gigantesco, detalhado e cheio de informações técnicas que vocês tanto gostam, eu vou pedir gentilmente que vocês, por favor, deixem o gostei no vídeo, deixem o joinha, deixem o like, deixa o like aqui embaixo, porque ele é muito importante, ele recomenda o meu vídeo para outras pessoas, se inscreva no canal, favorita o vídeo, cara, é muito importante pro meu trabalho e para continuar me apoiando a continuar fazendo reviews épicos e completaços como esse. Se você gostou do meu canal, mas não gostou do Zenfone 5, deixa o like pelo canal e comenta aqui embaixo, deixa seu feedback que eu juro que eu vou ler seu comentário e dar pelo menos aí um coraçãozinho e falar que concordo ou não concordo com você, se inscreva no canal. E esse aqui foi um review completaço e brutal do Zenfone 5. Um grande abraço e até o próximo vídeo.